Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim. Meu nome é Antônio e hoje nós vamos falar sobre o perdão. Será que existe um limite para o perdão de Deus? Até que ponto podemos chegar, além do qual o perdão de Deus não mais poderia nos alcançar? E o que está preparado pelo Senhor para aqueles que aceitarem este perdão? Mas, como nós vamos responder essas perguntas à luz da Bíblia, nós não podemos fazê-lo sem antes pedir a ajuda daquele mesmo Espírito que capacitou a cada homem e mulher a escrever. Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor Deus e Pai, gratos te somos pelo perdão. Gratos pela disposição de Cristo em pagar o preço da nossa desobediência. Por favor, Senhor, nos perdoa. Reconhecemos que somos falhos. Neste momento, estamos abrindo a Tua Palavra, Senhor. Para isso eu te peço a presença do Teu Santo Espírito, pois não quero falar de mim mesmo, mas que eu seja apenas um instrumento em Suas mãos. Por favor, Senhor, me capacita. E também prepara o coração de todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Te peço pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, a Bíblia é um relato da história da humanidade, desde a sua criação até os nossos dias. Histórias de desobediência e perdão. Relata a história de vida de diversos personagens, em sua maioria rebeldes e contrários à lei de Deus. Fala também da disposição de Deus de perdoar, propondo sempre um recomeço, uma nova aliança. Afinal, Deus é o Deus da segunda chance. Existem diversos textos bíblicos, dos quais eu poderia me utilizar para falar sobre o assunto de hoje. E acredito que o melhor deles talvez fosse a parábola do filho pródigo. Mas hoje quero usar o testemunho de uma pessoa. Talvez eu pudesse me utilizar da história de um dos pecadores mais conhecidos da Bíblia, o rei Acabe, que reinou sobre Israel por 22 anos. Lá em 1 Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 30, diz assim: E Acabe, filho de Onri, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Vejam, mais do que todos os que foram antes dele. Versículo 31. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal, e o adorou. Jezabel, para vocês terem uma ideia, em sua morte foi comida pelos cães. Versículo 32. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque. E Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele para provocar o Senhor Deus de Israel à ira. Após a sua morte, durante uma batalha contra o rei da Síria, pela reconquista do território de Ramote-Gileade, um carro levou o seu corpo para ser sepultado em Samaria. E ao lavarem este carro no tanque de Samaria, o seu sangue escorreu e os cães o lamberam. Mas não existe nenhum relato de que Acabe alcance a salvação. Poderíamos então estudar a história de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, relatada em 2 Reis, no capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Efzibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, havia destruído. E ergueu altares para Baal, e fez um bosque, como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu, e o serviu. E ele edificou altares na casa do Senhor. Lembram que Acabe ergueu um altar para Baal na casa de Baal? Pois é, Manassés edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse: Em Jerusalém colocarei o meu nome. E ele edificou altares para toda a hoste do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez o seu filho passar pelo fogo,
e observou tempos, e usou encantamentos. Ele lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida no bosque que tinha feito, na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão, o seu filho: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para todo sempre. Vejam o que diz o versículo 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado, com o qual fez Judá pecar, aquilo que era mal à vista do Senhor. E apesar de não estar escrito na Bíblia, existem relatos de historiadores de que Manassés ordenou e o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Mas, ao final de sua vida de provocação da ira de Deus, Manassés alcançou o perdão de Deus. Vejamos o que relata no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 33, no versículo 9. Assim, Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem e fizessem pior do que os pagãos, os quais o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir, porquanto o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o ataram com grilhões, e o carregaram para a Babilônia. E, quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus, e se humilhou grandemente diante do Deus de seus pais, e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição, e ouviu a sua súplica, e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então, Manassés soube que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi, sobre o lado oeste de Giom, no vale, a saber, na entrada do portão do peixe, e que cercava Ofel, e se erguia a grande altura, e colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E ele removeu os deuses estranhos, e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E ele reparou o altar do Senhor, e sobre ele sacrificou ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Todavia, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porém, somente ao Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, percebam que aqui esses videntes se referem a profetas. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Também a sua oração, e como Deus foi chamado por ele, e todos os seus pecados, e a sua transgressão, e os lugares nos quais ele edificou lugares altos, e ergueu bosques e imagens esculpidas, antes de ser humilhado, eis que estão escritos entre os dizeres dos videntes. Assim, Manassés dormiu com os seus pais, e o sepultaram na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Uau! Manassés é conhecido como tendo sido, dentre os reis de Jerusalém, como o que mais pecou, o que mais provocou a ira de Deus, e isso conscientemente. O que cometeu as piores atrocidades contra o Senhor e contra os seus filhos. Mas a palavra de Deus declara: Manassés foi perdoado por Deus. Impressionante! Por esta história podemos ter uma ideia de quão distante é o limite e a disposição de Deus em perdoar. Mas a leitura de hoje, para o perdão, será a vida de Davi. Hoje irei direto ao ponto. Hoje começaremos pelo final. Se o perdão tivesse que ser descrito em um versículo bíblico apenas, seria com o versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 12. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Pois este versículo mostra a completa disposição de Deus
em perdoar o pecador. No nosso próximo vídeo estudaremos sobre a morte, mas esta morte da qual se refere este versículo não se trata da morte da qual levamos os nossos entes queridos para o cemitério, mas se trata da morte eterna, a qual Jesus venceu na cruz. E vocês saberão agora de que pecados e atrocidades o Senhor estava perdoando ao seu filho Davi. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, eu lhe perguntaria: Senhor, se a resposta de Adão, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 11, quando tu lhe perguntaste: quem te contou que estavas nu? Tu comestes da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Ao invés de lhe responder: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, ele tivesse respondido: pequei contra o Senhor, tal como foi a resposta de Davi ao profeta Natã, as coisas seriam diferentes? Veremos o porquê desta minha dúvida ao examinarmos os acontecimentos, antes e depois desse versículo. Vejamos a partir de 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1. E sucedeu, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Davi já não era mais um menino, não tinha a mesma vitalidade que o tornou um guerreiro, e por isso os homens de seu exército decidiram poupá-lo. Versículo 2. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. Agora vamos ver algumas consequências da ociosidade. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca daquela mulher, e foi-lhe dito: não é esta Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? Urias, o heteu, fazia parte dos valentes de Davi, descritos em 2 Samuel, no capítulo 23, dos versículos 8 a 39. Observem o último nome deste capítulo, no versículo 39. Versículo 4. E Davi enviou mensageiros, e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, ou seja, estava fora do período de sua menstruação. E ela retornou à sua casa. Versículo 5. E a mulher concebeu, e mandou contar a Davi, e disse: estou com criança, ou seja, estou grávida. Versículo 6. E Davi enviou a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da tua jornada? Por que então não desceste à tua casa? Versículo 11. E Urias disse a Davi: a arca e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor, Joabe, e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu, então, na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. Uau! Que caráter tinha Urias, hein? Versículo 12. E Davi disse a Urias: espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim, Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou. E, ao anoitecer, ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa.
E sucedeu, pela manhã, que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu, quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E Urias, o heteu, também morreu. Então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra. Versículo 19. E encarregou o mensageiro, dizendo: quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: por que vos aproximastes tanto da cidade quando lutáveis? Não sabeis vós que eles atirariam da muralha? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher um pedaço de mó da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes? Por que chegastes vós perto do muro? Então dirás: teu servo Urias, o heteu, está morto também. Assim, o mensageiro se foi, e chegou e apresentou a Davi tudo pelo que Joabe o havia enviado. E o mensageiro disse a Davi: certamente os homens prevaleceram contra nós, e saíram até nós no campo, e estivemos sobre eles até a entrada do portão. E os artilheiros atiravam da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei estão mortos. E o teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não deixes esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto a outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade, e derruba-a, e encoraja tu a ele. Versículo 26. E, quando a esposa de Urias ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido. E, quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Puxa, que triste! Até que ponto pode chegar um homem cujo pecado o escravizou? Mas isso, infelizmente, é só o começo. Continuando, 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1, e o Senhor enviou Natã, o profeta, até Davi. E ele veio até Davi e lhe disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, e com os seus filhos. Ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico. Não quero aqui entrar em detalhes, mas aqui se trata do tentador, Satanás, reparem. E ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem. E ele disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer. E ele deve restituir a cordeira ao quádruplo, porque ele fez esta coisa, e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse muito pouco, eu te teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu tomaste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste, e tomaste a esposa de Urias, o heteu,
para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa. E tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol, porque fizeste isto secretamente. Mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. No versículo 13, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Davi, ele assumiu o próprio erro e demonstrou arrependimento sincero e profundo. Mas isso não o livrou das consequências. Vamos dar continuidade aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 14. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. E Natã partiu para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi. E ela ficou muito enferma. Davi, então, buscou a Deus pela criança. E Davi jejuou. E entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele, para levantá-lo da terra, mas ele não quis, nem ele comeu pão com eles. E sucedeu, no 7º dia, que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: eis que, enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo, se o contarmos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: a criança está morta? E eles o disseram: ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele, e ele comia. Então disseram a ele os seus servos: que coisa é esta que fizeste? Jejuaste e pranteaste pela criança enquanto ela estava viva, mas quando a criança morreu, tu levantaste e comeste pão. E aqui temos uma grande lição sobre a morte. E ele, Davi, disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, porquanto eu dizia: quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. Ou seja, Davi aceitou a decisão de Deus, de não permitir que a criança vivesse. Versículo 24. E Davi consolou Batseba, sua esposa, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Mas a morte daquele primeiro filho, fruto do pecado de Davi com Batseba, foi só o começo do que aconteceria com a família do rei Davi. Sabem, Davi teve 8 esposas e também concubinas, e com elas teve muitos filhos e filhas. Alguns nasceram em Hebrom e outros tantos em Jerusalém. Das 8 esposas que Davi teve, 3 ele tomou de outros homens. Abigail fora a esposa de Nabal, Aionã fora a esposa de Saul, e Batseba fora a esposa de Urias. Sua primeira esposa foi Mical, a qual ele recebeu de Saul por ter derrubado o gigante Golias. Com ela ele não teve filhos. Com a sua terceira esposa, Ainoã, que fora a esposa de Saul, ele teve o primeiro filho, Amnon. Com Abigail, que fora casada com Nabal, teve o segundo filho, Quileabe. Maacá lhe deu o terceiro filho, Absalão. Agite o quarto, Adonias. Abital o quinto, Cefatias. E com Eglá teve o sexto filho, Itreão. Batseba, que fora casada com Urias, lhe deu a Salomão, que nasceu já em Jerusalém. Em 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 13, diz que Davi tomou para si mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois de chegar de Hebrom. E houve ainda filhos e filhas nascidos a Davi, sem contar Abisag, uma sunamita, que colocaram para dormir com Davi em sua velhice,
para lhe aquecer o corpo, mas ele não tocou nesta mulher. Salmo 106, no versículo 1, diz o seguinte: Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. É verdade, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas ele também é justo. E apesar do fato de nos perdoar e fazer de tudo para nos salvar, existem consequências. E foi o que aconteceu na vida do rei Davi, após ele cometer uma série de atos falhos em sua vida. Vejamos a sequência dos acontecimentos nos capítulos seguintes. Em 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E sucedeu depois disso que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E Amnon, filho de Davi, a amava. E Amnon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa de sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem. E Amnon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Amnon, porém, tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil, e ele lhe disse: Por que estás tu, sendo o filho do rei, magro dia após dia? Não me contarás? E Amnon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: Deita-te na tua cama e faz-te de enfermo. E quando teu pai vier para te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento, e preparar a carne à minha vista, e para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim, Amnon se deitou e se fez de enfermo. E quando o rei veio para o ver, Amnon disse ao rei: Rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Então, Davi enviou a casa a Tamar, dizendo: Vai agora até a casa do teu irmão Amnon, e prepara alimento para ele. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão Amnon, e ele estava deitado. E ela tomou a farinha e a amassou, e fez bolos à vista dele, e assou os bolos. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amnon disse: Retirai de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Amnon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ela havia feito, e os trouxe à câmara para Amnon, o seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não pode ser feita em Israel. Não faças essa loucura. E eu, para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Versículo 14. Todavia, ele não quis atentar à sua voz, mas, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então, Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amnon disse a ela: Levanta-te e vai-te. E ela disse a ele: Não há motivo. Este mal de me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então, ele chamou seu servo que lhe servia e disse: Retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei que eram virgens. Então, o seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinzas sobre a sua cabeça e rasgou a sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo, e pôs sua mão sobre a cabeça e seguiu chorando. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Amnon, teu irmão, esteve contigo? Mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão. Não te turbes com esta coisa. Assim, Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Mas quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal com o seu irmão Amnon, porquanto Absalão odiou Amnon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar.
Versículo 23. E sucedeu, depois de 2 anos completos, que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Azor, que fica ao lado de Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei. E Absalão veio até o rei e disse: Agora que o teu servo tem tosqueadores de ovelhas, suplico-te que o rei e os seus servos venham com teu servo. E o rei disse a Absalão: Não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não te sejamos por peso. E ele insistiu. Todavia, ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Se não, rogo-te, deixa que o meu irmão Aminon venha conosco. E o rei disse a ele: Por que ele deve ir contigo? Versículo 27. Absalão, porém, insistiu com ele para que deixasse Aminon e todos os filhos do rei irem com ele. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo: Marcai, pois, quando o coração de Aminon estiver alegre com vinho, e quando eu vos disser, feri Aminon, então matai-o. Não temais, não vou-lo ordenei eu, sede corajosos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon segundo Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e cada qual subiu sobre sua mula, e fugiu. E sucedeu, enquanto eles estavam no caminho, que chegaram novas a Davi, dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles restou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e deitou-se sobre a terra. E todos os seus servos permaneceram junto, com as suas vestes rasgadas. E Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não suponha o meu senhor que mataram todos os moços filhos do rei, porque somente Aminon está morto. Porquanto, por convocação de Absalão, foi isso determinado desde o dia em que ele forçou a sua irmã Tamar. Agora, portanto, não leve o meu senhor esta coisa ao seu coração, o pensar que todos os filhos do rei estão mortos, porque somente Aminon está morto. Mas Absalão fugiu, e o moço que mantinha a guarda levantou os seus olhos e viu, e eis que vinham muitas pessoas pelo caminho da encosta à sua retaguarda. E Jonadab disse ao rei: Eis que vêm os filhos do rei, como disse o teu servo, assim o é. E sucedeu, tão logo ele determinou de falar, que chegaram os filhos do rei, e ergueram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram muito amargamente. Então Absalão fugiu, e foi até Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi se lamentava pelo seu filho todos os dias. Então Absalão fugiu e foi até Gesur, e ali permaneceu 3 anos. E a alma do rei Davi ansiava em ir até Absalão, porque ele estava consolado acerca de Aminon, sabendo que ele estava morto. Eu não vou me estender, mas as consequências não terminaram por aqui. Os capítulos seguintes relatam que o rei Davi permitiu o retorno de seu filho Absalão, que por não concordar que Salomão sucedesse ao pai no trono, resolveu assumir o trono ele mesmo, obrigando ao rei Davi que fugisse, para não lutar contra o seu próprio filho, que, contra sua vontade, acabou sendo morto por seu comandante Joabe. Quanto sofrimento! O que aconteceu na vida do rei Davi, a partir do ocorrido com Batseba, o motivou a escrever os Salmos 32 e 51. Os quais, ao invés de ler, eu vou comentar. Mas deixo aqui para os que quiserem ler. Basta pausar. Só um detalhe quanto aos salmos. Os salmos, na verdade, eram cantados. Eram como se fossem os hinários do povo hebreu. Infelizmente, a melodia de cada um se perdeu no tempo. E hoje temos o costume de apenas pronunciá-los. E vocês vão observar que no Salmo 32, eu coloquei a palavra Selá em verde. Porque, na verdade, essa palavra não era pronunciada nem quando os salmos eram cantados, mas funcionava como uma pausa, tanto na melodia quanto na pronúncia, possivelmente para uma reflexão sobre a letra do salmo. Eu considero estes salmos dentre os mais lindos e profundos, e vemos neles aquilo que o Senhor espera de cada pecador, pois nestes salmos Davi rasga o próprio coração e se entrega totalmente. Reconhece a sua miséria, sua insuficiência e se lança no colo de Deus sem reservas. Ele suplica o perdão e a misericórdia que tanto necessita, as quais reconhece, só Deus pode conceder, pois receber perdão é um dom. Davi demonstra um arrependimento verdadeiro, profundo e o desejo de mudança, mas reconhece também que,
de si mesmo não conseguiria. Assume que pecou contra o próprio Deus e confia ao Criador o seu próprio julgamento, pois sabe que o Senhor é misericordioso. Porém, não se justifica, como fez Adão. Não argumenta nada a seu favor. Não tenta diminuir a sua culpa e não demonstra nenhum desejo de escapar do juízo que o ameaçava. Nem tampouco demonstra insatisfação. Pelo contrário, aceita as consequências. Reconhece a gravidade da transgressão e não tenta diminuí-la. Antes, aborrece a sua alma. Sabe, Davi não apenas pede por perdão, mas ele clama por uma transformação. Pede que o Senhor não olhe para a sua vergonha e que crie novamente nele um coração puro e um espírito estável, e que o Senhor não o despreze. Suplica para que o Santo Espírito permaneça, pois deseja transformar o próprio caráter, pois quer estar apto a viver no céu. Deseja se sentir novamente protegido, quer ter o coração transformado e se dispõe a trabalhar alegremente na obra de salvar outras almas e cantar louvores ao Senhor. Sabe que o Senhor não se alegra com sacrifícios de holocaustos. O que o Senhor deseja é o espírito arrependido, pois o coração quebrantado não será desprezado. Só assim experimentaremos a alegria de poder estar na presença do Senhor. Pois bem, como vimos, depois de tudo que Manassés e Davi fizeram, ao reconhecerem os seus erros, pedir perdão e mudarem de comportamento, o Senhor ofereceu a eles o perdão. Agora, só resta responder a uma pergunta: o que está preparado pelo Senhor para aqueles que aceitarem este perdão? Bom, para isso vou deixar aqui um texto bíblico que mostra isso de forma muito vaga. Vejamos em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Paulo escreve aos seus irmãos de Coríntios: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em franqueza, e em temor, e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Agora, prestem atenção no versículo 9. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mais um texto de Paulo que confirma esse mesmo texto em 2 Coríntios 12, dos versículos 1 a 4. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo
eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. Agora preste atenção no versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. É como a palavra afirma, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E não sou eu quem vai dizer aqui tais coisas, mas sei de uma coisa, aqueles que amam obedecem, não por obrigação ou por medo, mas por amor. E por estes, Cristo pagou o preço, para que estes pudessem ter a oportunidade de uma vida eterna, mencionada em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a 7. Preste atenção. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Versículo 3. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, sim, é necessário uma vitória aqui. Precisamos lutar contra as nossas fraquezas. Herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos vencer. E para isso precisamos lutar. Mas acreditem, não estamos sós. Não teríamos condições de lutar sozinhos. Somos fracos. Mas o próprio Cristo nos garantiu. Eis que eu estou convosco sempre, até o fim. Sim, este mundo, como o conhecemos, vai acabar. E o pecado vai ter fim. E com ele a morte. A tristeza, o choro e a dor terão fim. É isso. Sabe? Deus, ele nos ama de forma incondicional. Independente de sermos ou não pecadores, falhos, não importa o que nós façamos, ele está disposto a nos perdoar. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ir ao encontro dele. No próximo vídeo, o meu filho Mateus estará falando sobre o capítulo 6 do livro de Daniel, ou seja, de Daniel na cova dos leões. E no meu próximo vídeo, eu estarei falando sobre a morte. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu perdão, pela tua graça e pela tua misericórdia. Concede-nos, Senhor, sabedoria para que possamos conhecer mais sobre esse perdão e aceitá-lo em nossas vidas. Pedimos essas bênçãos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém.